Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou o Murilo Ferraz e aqui comigo hoje está o Marcos Carvalho Lopes. E aí, Marcos, tudo bem? Tudo bem, Murilo, tudo bem. Agora eu tô aqui mesmo, né? Então, agora ele tá de verdade. Hoje a gente vai receber o professor Marcos Ramon, que é professor lá do Instituto Federal de Brasília, doutor em comunicação pela UNB, e mestre em cultura e sociedade pela Universidade Federal do Maranhão, e graduado em filosofia lá também pela Universidade Federal do Maranhão. Ele também tem podcasts, né, o Ficções, o Soma e o Ano Bissexto. E a gente vai falar com ele nesse episódio número 25 sobre podcast de filosofia. E a gente tá fazendo essa abertura diferente do que a gente sempre faz, né, com o Marcos aqui presente, que a gente tá fazendo desse dia 2 de maio, tá fazendo um ano de podcast, né, de filosofia pop. Quem diria, hein, Marcos? A gente ia ficar um ano de podcast. Quem diria, porque até hoje o programa número 1 é piloto, né? Ele não foi tempo finalizado. E é muito curioso, porque a gente já viu algumas repercussões dos programas, e aquele primeiro programa descreveram ele como um manifesto da filosofia pop. É muito curioso isso, como o programa pode servir para as outras pessoas e repercutir de forma inusitada, né? Era uma gravação só de teste. E foi o primeiro programa e a gente está já completando um ano, né? Pois é, e aí ele acaba tendo repercussões inesperadas mesmo, né? Que a gente nem planejava, nem esperava que chegasse assim, nesse ponto. E a gente aqui na comemoração de um ano de podcast, a gente resolveu fazer um projeto aqui no Catarse, o projeto para transcrição dos 25 primeiros episódios do Filosofia Pop, desses episódios todos desse primeiro ano, né? Quem quiser acessar aí, tá no catarse.me/filosofiapop-transcrição. A gente vai deixar o link aí no post para o pessoal poder contribuir aí com o projeto, né? Que é de transcrever todos esses 25 primeiros episódios. A gente vai deixar a transcrição disponível para download nos episódios. E também pode surgir depois algum livro, né? Que a gente vai reunir o material aí, selecionar e tem que trabalhar também nele, né? No texto depois. Essa transcrição aumenta a possibilidade de uso do podcast, né? Você vai ter acessibilidade maior e também você vai ter mais opções para utilizar o material. Um professor pode pegar trechos dos podcasts e utilizar em sala de aula. De qualquer forma, a transcrição ela mantém todos os vícios de fala, as excitações e inclusive alguns pequenos deslizes que acontecem invariavelmente na oralidade, né? Esse material precisa de uma revisão posterior e para nossa surpresa, até olhando para trás de um ano aí, já teve muita gente participando do podcast, muita gente muito qualificada, professores do primeiro time da filosofia brasileira, né? Então, é um material que eu acho que é muito rico. E sendo o podcast essa mídia que não tão presa a propagandas ou alguma instituição, tem muitos temas novos também para muita gente, né? Então acho que a transcrição dos episódios pode ser de muita valia e com certeza se a gente conseguir vencer essa etapa da transcrição, a criação de um livro também é um passo quase inevitável na sequência. Uhum. Bom, aí a gente pede aí para quem puder dar esse presente pra gente aí, um desses presentes. A gente pode ser essa contribuição aí no Catarse, ou também a gente pede pra que indique o programa, né, pros amigos, para aumentar o nosso alcance, a nossa audiência. Outra coisa que é importante também pra gente, que poderia ser um presente pra gente nesse um ano de programa, é avaliar o programa no iTunes também, que ajuda a gente sempre a subir na lista deles lá. E, bom, eu acho que a contribuição ali que a gente colocou, a mínima é de R$10, né? Aí com essa contribuição a gente vai colocar o nome de quem contribuiu, vai ler no programa aqui, em alguns programas a gente vai dividir, né, em alguns programas, que vai ser, espera que seja muita gente, né, dividir nesses programas, colocar no site também, colocar um agradecimento para essas pessoas de contribuir com esse projeto da gente aí de fazer essa transcrição. E tem uma segunda também categoria de recompensas que é de R$30, que a gente vai mandar um adesivo
do Filosofia Pop assim, é uma recompensa simbólica, né? Não é o adesivo não vale os R$30, não é um adesivo grande, gigante e bem trabalhado, mas é uma recompensa simbólica que a gente vai disponibilizar para essas pessoas que fizeram uma contribuição maior aí com a gente para ajudar nesse projeto. O Filosofia Pop não tem fins lucrativos, na verdade, a gente tem feito o trabalho convidando as pessoas participam também com boa vontade, às vezes dispondo mais do que o tempo só que você escuta ela, porque muitas vezes as pessoas têm que esperar, ou às vezes a gravação não dá certo e remarca. Então, essa disponibilidade das pessoas já é uma marca de uma solidariedade em torno desse projeto que a gente espera continuar e tentar produzir outras coisas para dar oportunidade para mais gente ter acesso a esse material, né? Uhum. Também a gente fala, como você mesmo falou aí, que não é um projeto com fins lucrativos, né? A gente está pedindo essa contribuição, esse apoio nesse projeto, para disponibilizar a transcrição. Mas se o valor for ultrapassar o valor que a gente estimou ali que vai gastar, ou se a gente conseguir gastar menos, o valor que sobrar que for arrecadado, a gente vai usar para fazer um livro, né, do Filosofia Pop, vai começar a fazer, porque vai precisar de revisão, vai precisar de várias coisas, até com a editora tem que gastar algum dinheiro, né? Então já vai servir para isso, né? O que sobrar se sobrar algum dinheiro da transcrição. E outra coisa também é que a gente tem uma média hoje de 4.500 ouvintes. Se 10% dos ouvintes contribuir com R$10, a gente já consegue bater a meta, né? Então, assim, não precisa a gente tá pedindo pro pessoal contribuir aí, quem puder, mas quem não puder também, se puder só divulgar o projeto, puder avaliar o programa no iTunes, a gente mesmo com 10% de contribuição do pessoal aí, a gente já consegue bater essa meta e viabilizar esse projeto aí pro pessoal. Eu acho importante tanto para essa disponibilização do material escrito para trabalhos, como você disse, né, usar em sala de aula, quanto para ter uma acessibilidade maior para as pessoas com deficiência auditiva, né, poder acessar o programa também, né, o conteúdo. O conteúdo fica cada vez mais rico e, como você disse aí, ao invés de dar presente pro ouvinte, a gente tá pedindo presente, né? Mas o aniversário é nosso. O aniversário é nosso. É uma publicidade um pouco diferente que a gente usa, né? Mas é isso. Vamos ver o que a gente consegue com esse projeto, mas espero que o resultado seja bacana, porque nós merecemos, né? Então. Não, acho que o trabalho merece. Acho que tem muita gente que apoia o nosso trabalho e gosta do nosso trabalho, e acho que a gente vai conseguir bater essa meta aí, tomara que consiga. Bom, e quem quiser falar com a gente também sobre o projeto, dar alguma dica, fazer alguma crítica também, a gente tem os nossos canais de comunicação, que é o Twitter, que é o Filosofia _Pop, pode procurar no Twitter lá, Filosofia Pop, que você vai encontrar. O Facebook é o podcast Filosofia Pop, tudo junto. E o e-mail é contato@filosofiapop.com.br. E também a gente tem que falar sobre esse tema que a gente escolheu hoje, né? Que a gente escolheu para comemorar esse 1 ano de programa, falar sobre podcast filosofia, né? Você achou que ficou legal a conversa aí com o Marcos, Ramon? O tema podcast é um tema que não é comum, esse debate sobre tecnologia dentro das universidades. A gente não tem essa aproximação entre filosofia e tecnologia como algo cotidiano na formação de alguém que trabalha com filosofia. Poucos filósofos, inclusive, fizeram essa aproximação entre filosofia e tecnologia, né? Então, eu acho que é cada vez uma necessidade maior de pensar esses meios e as suas possibilidades e a abertura que eles têm, né? Poucos filósofos também fizeram uso da tecnologia dentro da sua produção. A gente pode citar assim, o Karl Jaspers, que fez fez vários programas de rádio com um curso de filosofia e tinha uma boa audiência. Existem outros exemplos de filósofos que fizeram esse tipo de apropriação dos meios de comunicação de massa, mas aqui a gente tem um meio um pouco diferente e essa especificidade do meio deve ser pensada. Aqui você tem um meio que a gente não vive em função da propaganda e você tem uma possibilidade de resistência. Até que ponto o podcast pode ser uma mídia diferente e uma abertura para pensar coisas diferentes? A gente sabe que no exterior os podcasts de filosofia são muitos e são um sucesso. É curioso que no Brasil a gente não tenha tantos podcasts de filosofia, inclusive institucionais, né? Vamos ver o que vai acontecer no futuro, se a gente está plantando a semente que vai vingar também. Tá certo. Então, acho que já fez bastante com essa introdução. Vamos então para a nossa conversa aí sobre podcast e filosofia.
Hoje a gente recebe, direto de Brasília, o Marcos Ramon, professor do Instituto Federal de Brasília. Ele é doutor em comunicação pela Universidade de Brasília, mestre em cultura e sociedade pela Universidade Federal do Maranhão, e também fez a graduação em filosofia lá na Universidade Federal do Maranhão. Possui também especialização em leituras e práticas educativas, e também conduz os podcasts Ficções, Soma e Ano Bissexto. Gostaria de pedir para você se apresentar aí para o pessoal, para quem não te conhece, saber quem você é, com quem você trabalha. Legal, então, primeiro agradecer o convite de vocês para participar do Filosofia Pop. Acho que você falou mais ou menos tudo aí. Eu sou professor no Instituto Federal de Brasília aqui desde 2010. Na verdade, eu sou maranhense, né? Sou de São Luís. E eu vim para cá por conta desse concurso. Lá eu trabalhei, na época, no antigo Cefet, que agora lá é o Instituto Federal também. E trabalhei também no Colégio Universitário da Federal do Maranhão. Foi quando eu fiz o concurso para cá. Na época eu estava terminando o mestrado. E eu fiz, assim, como você falou, eu fiz a graduação em filosofia, mas o meu mestrado foi em cultura porque lá na Federal do Maranhão não tinha, na época, acho que não tem ainda, mestrado em filosofia. E aí tinha esse programa interdisciplinar em cultura e sociedade e eu fiz o mestrado lá. Quando eu vim para cá, para Brasília, eu estava faltando só a dissertação e aí eu terminei a dissertação e deu ideia de fazer logo, quis fazer logo, né, emendar e fazer logo doutorado. E aqui na UNB não tem doutorado em filosofia, tem mestrado só. E aí eu acabei fazendo na comunicação e por isso que a minha formação é meio cada coisa em uma área, né? Muita gente olha e acha estranho, assim, você é professor de filosofia, doutorado em comunicação, mestrado interdisciplinar, mas foi meio por esse caminho. E o podcast foi uma coisa, na verdade, bem aleatória, mas acho que a gente vai falar meio no caminho aí, né? Mas a chegada do podcast foi uma outra coisa, assim, meio como um desdobramento nem tanto do trabalho, mas mais de um interesse particular. Bom, a nossa conversa de hoje vai ser sobre podcast de filosofia, e eu já gostaria de começar perguntando para o Marcos Ramon, por que fazer podcast sobre filosofia? Então, aí eu acho que eu vou um pouco nessa... Como chegou o podcast pra mim, né? Então eu descobri podcast, assim, bem tarde assim, né? Em relação a quando começou a ser produzido, como quando começou a ser produzido, inclusive aqui no Brasil, né? Então acho que era final de 2013, eu lendo algum blog e alguém indicava o podcast Escriba Café. E foi o primeiro podcast que eu ouvi, foi esse. E daí eu fui procurando outros podcasts e tudo, e eu gostei da ideia, eu achei interessante, né? Ainda é, e na época era também, a maioria dos podcasts de entretenimento, falando de cultura pop, que eu também gosto. Mas eu achava interessante, me faltava essa coisa de fazer e de ouvir um podcast sobre filosofia, e na época... Em português eu não conhecia nenhum. Eu acabei ouvindo um em inglês que chama Philosophy Bites. E eu ouvia outros podcasts que tinham alguma coisa assim de filosofia, né? Então Radiolab tem alguma coisa assim também. O podcast do Benjamin Walker, que é o Theory of Everything, que também tem uma coisa assim de discute algumas questões filosóficas e tal, né? Mas eu não tinha um podcast de filosofia. Pelo menos eu não conhecia na época, né? E aí alguém me indicou e eu ouvi o Anticast na época, que não é um podcast de filosofia, mas eles tratavam muito de filosofia, trato ainda, né? Então, e aí deu um estalo, assim, de fazer um podcast eu mesmo. E, na verdade, foi mais, assim, uma tentativa de produzir um tipo de conhecimento, de deixar algo, assim, eu sempre tive essa coisa com a internet, né? De deixar um trabalho, além do meu trabalho acadêmico, deixar um trabalho disponível para as pessoas, uma coisa livre, assim, fora dessa discussão acadêmica, né, e desse fato de que quase ninguém consegue acessar determinadas questões que estão nesse ambiente, né? Então a internet para mim sempre foi uma possibilidade de ter contato com mais gente e levar algum tipo de reflexão, alguma coisa nesse sentido. Fazer uma troca também de conhecimentos. E fazer podcast sobre filosofia me veio como uma possibilidade de realizar isso. A filosofia na sala de aula tem todo um contexto, a filosofia como pesquisa tem um outro contexto também, e a filosofia dentro do podcast ela ganha uma liberdade de ação, de possibilidade de reflexão que eu acho que é interessante. E daí veio, assim, para mim, esse porquê fazer podcast de filosofia, né? Teve um pouco dessa inquietação e dessa necessidade de conversar com mais gente que não as pessoas no ambiente de aula e não as pessoas no ambiente acadêmico. Foi um pouco por esse caminho, sim.
Que bom que a gente está com o Marcos Salmão, porque a gente já tinha sido cobrado, a sua presença vem sendo cobrada há muito tempo, desde que a gente começou a fazer o podcast. Vou fazer uma pergunta reacionária, né? Aquela pergunta reacionária que é bem comum para quem trabalha com meios tecnológicos e filosofia, né? Quando a gente pensa no podcast, você tem essa possibilidade de que a pessoa escute sozinha e ela escolhe aquilo que ela quer ouvir. E isso a diferencia da cultura de massa tradicional, que impõe para a pessoa o que ela vai escutar, etc. Mesmo assim, o podcast sofre as mesmas críticas da cultura de massa quanto à alienação que ela pode causar, despersonalização. Essas críticas talvez sejam comuns assim ao podcast, até porque dentro da filosofia sempre vão te acusar e você corre o risco de transformar a filosofia ou tomar a filosofia como um tipo de conversa fiada. Você transformar como produtor ou as pessoas tomarem a filosofia como algo que não tem aquela sacralidade que muitas vezes os filósofos pretendem que ela tenha. Como você vê essas críticas, que é uma crítica geral, à popularização e à tecnologia? Então, eu acho que esse é um pouco do motivo pelo qual, dentro do Ficções, que é o primeiro podcast que eu comecei a fazer, eu decidi não fazer um podcast de filosofia no sentido mais tradicional, assim, de trabalhar temas da filosofia. Então, até agora, para o final, assim, para os episódios do meio para cá, eu tenho feito alguns episódios que eu vou em alguns conceitos, alguma coisa desse tipo. Mas no início a ideia era ser um podcast sobre o cotidiano, à luz da filosofia, digamos assim, né? Que era um pouco para eu me liberar desse possível problema. Porque é o que acontece, né? E na área da filosofia especificamente não só na área da filosofia, né? Eu fiz, como eu falei, o doutorado na comunicação e lá também tem uma discussão desse tipo, assim, quem pode falar, quem está autorizado a falar, né? De quem é esse assunto, né? Então tem um pouco dessa questão. E o podcast, ele enfrenta esse problema, como você falou, né? Se todo mundo pode falar e falar do que quiser, parece muito conversa de bar e as pessoas opinam sobre qualquer coisa. Então, eu quando comecei, justamente tinha esse receio. Mas, desenvolvendo o podcast, eu acabei percebendo que isso não é necessariamente ruim, assim. Eu estou falando bem de opinião mesmo, né? Eu acho que tem uma possibilidade interessante aí desse pensar mais livre, que é, de certa maneira, também uma possibilidade da filosofia. Às vezes, quando a gente acaba sendo muito fechado em relação a quem pode falar, quem pode usar mão, né, da questão filosófica ou fazer uso do discurso, a gente acaba impedindo um processo do filosofar, não necessariamente do conhecimento teórico sobre autores, conceitos, períodos, mas do processo do filosofar. E eu acho que o podcast, na troca com outras pessoas, na troca, né, de reflexões, de conhecimentos, ele permite muito isso, né, que aconteça ali um processo de diálogo que ele é bem rico. E eu acho que isso é bem próprio da filosofia. Então eu vejo esse tipo de crítica, como você falou bem, existe, vai continuar existindo, como, né, algo que a gente consegue superar dentro das possibilidades de construção dentro do podcast. Eu acho que é uma mídia muito rica e eu não vejo isso como um entrave, não. Claro que assim, tem todo esse problema de você deixar um tipo de conhecimento que tem uma tradição, de certa maneira, muito frágil quando você fala de qualquer jeito. Então é necessário ter um certo cuidado com o que você fala, quando você fala. Ouvindo podcast sobre qualquer assunto, inclusive filosofia, é muito comum às vezes você ouvir alguma coisa que você fala, poxa, mas não é bem isso, assim, sabe? Então me vem aquela vontade de dizer, epa, mas você está falando errado, mas quem é que está autorizado a falar o certo, né? Então me vem um pouco às vezes esse cuidado de quem é esse conhecimento, né? Quem é o dono dessa informação, né? Dessa reflexão. Então eu não acho que é um problema não, mas eu entendo o que você fala e isso me acompanhou por muito tempo. No Ficções era esse meu medo, assim. Então eu não queria dizer que eu fazia um podcast de filosofia, assim, de uma forma mais direta, porque eu sentia que iam me cobrar. Mas peraí, você está falando de filosofia? Você está falando assim do seu jeito? Então eu tinha um pouco desse receio, sim. Acho que tem uma diferença também nessa mídia, como você usa só o áudio, acaba que faz diferença de você ter uma mídia de forma escrita ou de você fazer a mídia de forma de vídeo também, que apareceria imagem também. Você acaba só com áudio, é diferente da escrita e é diferente do vídeo, né? E se falasse assim, o que você vê nessa diferença assim de usar o áudio para falar em vez de usar a escrita, por exemplo, que é o mais tradicional, eu acho, na filosofia. Então eu acho essa coisa da voz bem, bem interessante. Eu sempre lembro um trecho de uma citação do Borges, do Jorge Luiz Borges, que ele pega uma fala
da antiguidade que a gente usa hoje em dia na interpretação do Borges, a gente usa errado, que é aquela coisa de que o escrito fica e as palavras voam. E a gente entende isso atualmente como que o escrito fica porque ele é melhor, né, ele permanece, e as palavras voam porque elas se perdem. E o Borges, defendendo a oralidade, dizia que o escrito fica porque ele está morto e a palavra voa porque ela está viva. Então ele vê uma beleza, assim, uma potência na fala. E, de certa maneira, eu acho que o podcast, diferente do texto, por exemplo, ele permite isso. O texto, né, me vinculando aí a essa tradição do Borges, acho que o texto, ele tá meio parado ali, você tem que dar uma entonação para ele, e às vezes você pode não chegar naquele sentido do autor. E aí, com a fala, você tem uma possibilidade de construção e de passar uma certa emoção, de passar uma certa entonação, e isso traz um ganho do ponto de vista da reflexão muito forte, porque a gente é muito ainda assim, a gente perdeu um pouco isso, né, da tradição oral, mas é uma marca que está presente no ser humano, né, da fala, do ouvir, e a gente hoje cada vez menos escuta, todo mundo quer falar, né? Então a internet, inclusive, é um pouco desse espaço, todo mundo escreve sobre qualquer coisa, replica qualquer informação, e eu acho que a gente parar para ouvir alguém falar sobre algum assunto e falar com cuidado, falar com responsabilidade é um ganho imenso, assim. Então o podcast para mim é um pouco isso, é um momento que eu paro para ouvir alguém que eu confio, assim, né? Então, quando eu conheço um podcast e eu me apego a ele, é porque eu digo assim, poxa, eu confio no que essas pessoas falam e eu quero parar para ouvir. E o fato de eu não poder interromper elas e ficar fazendo pergunta e, né, colocando outra possibilidade, me ajuda a, de certa maneira, compreender melhor o que eles falam. Eu acho isso uma possibilidade bem rica, eu acho que isso que a gente ganha com a filosofia no podcast. Esse caminho da fala e que no texto ele se perde um pouco. Claro, tem uma outra beleza do texto, né? Isso não desmerece de forma alguma a boa escrita, mas eu acho que a fala e a oralidade ganha muito em alguns aspectos, e ter uma mídia que traz isso com tanta força como é o podcast, eu acho que é bem positivo, principalmente para a reflexão filosófica. Você escuta, uma pergunta assim, você escuta seu próprio podcast? Porque é uma coisa curiosa, assim, para filosofia. Quando a gente pensa nos eventos filosóficos, geralmente você tem as pessoas lendo os próprios textos, né? E as pessoas abaixam a cabeça e começam a ler. Primeiro ela fala qual é o tema do trabalho, e quando ela está falando com a plateia, ela está no momento de interação total. Aí ela abaixa a cabeça e passa por um momento que a voz dela toma um tom universal, porque ela está lendo um texto, e o texto teria essa universalidade. De repente ela se escuta e percebe problemas e dialoga um pouquinho com a plateia, mas logo volta para o texto, né? Isso é muito curioso, assim, quando a gente vai em eventos filosóficos, o tom de voz universal, que às vezes a filosofia tem essa ideia de impostar um tom de voz universal, desde Aristóteles, que Aristóteles falava que o nobre fala pausadamente, etc, etc. E aí eu fico pensando assim, qual que é a experiência que você tem ouvindo o seu próprio podcast? Porque aí tem uma diferença até da voz, escutar a própria voz é diferente da voz que a gente escuta quando a gente está falando, né? Mas as ideias devem ter uma diferença maior ainda, deve ser uma possibilidade de reflexão diferente, né? Sim. Então, eu escuto, assim, eu acabo escutando eventualmente aquilo que eu faço, principalmente para o processo de edição, né? Então, eu escuto minimamente uma vez para editar, mas isso no caso dos episódios mais recentes, né? Os primeiros episódios que eu gravei, até porque eu não sabia bem como gravar, eu gravava tudo meio no automático e o jeito que eu falava era o jeito que ficava. Então, esses episódios eu acabava não ouvindo de novo. E assim, eu tenho... É curioso isso, né? Eu gosto de fazer podcast, eu quero continuar fazendo, tenho vontade de fazer, eu acho legal, divulgo, falo para as pessoas ouvirem e tudo, mas eu fico um pouco envergonhado do tipo de coisa que tem no podcast, né? Então eu pensando assim, se alguém for ouvir, falar, deixa eu ouvir com você, que eu falo, não, cara, que é isso, né? Não quero não. Então, porque eu tenho um pouco dessa coisa de não achar que de repente a qualidade do áudio é legal e tudo, então, e tem a ver com essa coisa da voz também, né? Do se ouvir, né, e do fazer uma outra reflexão sobre aquilo que você falou. Então, alguns episódios que eu gravo, eu faço um roteiro, alguns eu cheguei até a ler, mas assim, ficou muito mecânico, eu parei de fazer isso. Então, depois eu faço alguns tópicos, assim, e falo, mas eu acabo não ouvindo de novo. De vez em quando eu pego algum antigo por algum motivo, assim, que eu vou indicar para alguma turma, que eu uso muito isso também, né. Eu uso muito podcast no meu trabalho de sala de aula, então às vezes vou indicar um podcast para alguma turma, algum tema e tal, e aí eu pego o podcast de outras pessoas e pego alguns meus também. E aí eu reescuto o meu para ver se o que eu disse aqui mesmo, né?
Então eu reescuto, assim, e é engraçado, é curioso, eu não lembro bem o que eu tinha falado, às vezes eu discordo de mim mesmo, não, mas que é isso, que eu falei e tal. Então tem um pouco desse tipo de situação, né? Mas eu acho que é um processo interessante também, né? De você voltar para ouvir aquele momento que você fez aquela reflexão, que você propôs alguma coisa, como eu comentei com vocês, né? Como não se trata de a ideia é fazer uma reflexão sobre o cotidiano e não necessariamente tratar de temas já estabelecidos. Às vezes essa minha forma de pensar o cotidiano ela muda. E aí quando eu volto eventualmente para um desses temas, eu percebo que se fosse nesse momento agora eu falaria outra coisa de repente. E eu acho isso bem curioso, é como você escrever um diário e alguns anos para frente você lê aquele diário e você não lembrar que você escreveu aquilo, que você viveu aquela coisa, né, que você pensava daquela forma. Eu acho que o podcast acaba chegando um pouco dessa forma para mim, né, do tipo de trabalho que eu faço, pelo menos. E o seu podcast que você grava tem a diferença do nosso aqui, que é um podcast que você grava sozinho, né? Você falando o texto. E aqui nosso aqui tem uma coisa que eu acho que também, nessa parte de filosofia, como a gente sempre traz pessoas que são da área, tem uma diferença do texto e da comunicação, eu acho também, né, de filosofia, que a gente às vezes coloca as pessoas numa certa enrascada, né? Que o cara vem para falar sobre um tema, ele tem uma certa linha de pensamento e aí a gente faz uma pergunta não prevista pro cara, né? E sim, põe sim. numa certa enrascada que eu acho que, assim, filosoficamente é um pouco interessante também, né? Essa parte. Não, isso é muito bom, porque eu acho que é justamente o que você está falando, né? Você tem um ganho no diálogo, né? No meu caso, como eu gravo sozinho, eu acabo... É uma conversa comigo mesmo, então tem um entrave aí, digamos, né? Eu inclusive, fico com medo, assim, de ficar me repetindo, falando as mesmas coisas. Então, eu acho que essa possibilidade que vocês, do formato que vocês escolheram, abre um caminho para que vocês desenvolvam uma série de possibilidades aí dentro da estrutura que vocês planejaram, né? Aí entra aquela coisa também, o que é diálogo também, né? Tem um filósofo, François Julien, que estuda filosofia oriental, que ele fala que o diálogo é sempre dois logos você tem o di, que é dois, e o logos, dois logos em disputa. Então, quando você escuta seu podcast, você está fazendo um diálogo também, né? Também, sim. Quando você faz a edição, você também está fazendo um diálogo. Aí eu fico pensando também, tem dois tipos de diálogo que eu acho muito interessantes. O Thomas Mann, no Montanha Mágica, em que ele coloca os personagens dialogando e na medida que eles dialogam, eles se modificam, né? E do Proust, onde os personagens dialogam, mas nunca estão dizendo o que sentem, eles sempre estão escamoteando o que sentem, né? E eu fico pensando, e o diálogo no podcast, assim, quando a gente traz um especialista para conversar e ele tem a fala pronta, o que você acha desse tipo de diálogo, assim? Eu fico pensando que o diálogo proustiano é mais profundo, porque a mudança acontece só depois, quando a pessoa reflete sobre aquilo, né? Mas eu fico também na dúvida sobre a forma de diálogo hoje. Parece que a gente está desacostumado a fazer isso, não é uma forma que a academia estimula, né? Tem sim. Eu acho que como você falou, né? Quando vem a pessoa com uma estrutura de pensamento, né, bem adequada, e aí você vai lá e coloca alguma coisa que tira ela um pouco desse lugar, você está, de certa forma, levando uma provocação que traz um elemento que é mais rico, né, que permite uma construção de pensamento ali bem interessante. Mas a gente tem essa dificuldade do diálogo, acho que ela é bem real, assim. Eu trabalho, assim, lá no Instituto Federal, a gente tem de curso de ensino médio, curso técnico, graduação, pós-graduação. Então, ao mesmo tempo que é interessante, eles chamam isso lá de verticalização, que é a ideia que é o mesmo cara que dá aula na pós-graduação vai dar aula no ensino médio. Então, você tem uma possibilidade de aumentar aí a produção do conhecimento, né, o contato com diversas formas de saber e tal. É legal isso, mas ao mesmo tempo é uma maluquice, se a gente pensar em institucional, no sentido que você sai de uma aula de ensino médio, você vai para uma aula da graduação, você vai para um curso técnico, vai para pós-graduação, uma loucura, assim, né? Na mesma semana você está em um universo completamente diferente. Mas a única coisa que eu percebo que é absolutamente comum em todos os níveis de ensino, pelo menos na minha realidade, é que as pessoas, elas têm uma dificuldade imensa em ouvir, processar aquilo que elas ouviram e conseguir propor um diálogo minimamente, não sei qual é o termo, mas minimamente adequado em termos de diálogo
no sentido de você ouvir e você poder depois dar de volta alguma outra coisa, né? Você dá de um caminho que vai e volta. Então esse tipo de diálogo, que é um caminho de ida e volta, ele é muito difícil, porque enquanto você está falando, alguém já está te rebatendo. A pessoa dificilmente ela quer te ouvir. E isso eu vejo na minha experiência nos diversos níveis de ensino. E é incrível como isso acontece. As pessoas não conseguem ouvir. Elas não conseguem. Enquanto você está falando, já tem um monte de gente querendo rebater e se posicionar e opiniões muito fortes. Assim, já ouvi estudante de ensino médio falando que ele tem certeza de tal coisa. Eu fico pensando, cara, se no ensino médio você tem certezas assim tão absolutas, é complicado demais, né? Assim, eu queria que você tivesse dúvidas, eu queria que você tivesse muitas dúvidas, mas todo mundo tá cheio de certeza. Então, assim, parece que o campo para o diálogo ele é cada vez menor. Eu não sei em que medida isso tem a ver com a nossa época, com as tecnologias, com o fato de que a gente tem muito espaço hoje para falar. Tem um cara que escreve sobre tecnologia, não me recordo o nome dele, mas é um cara que escreve muito sobre blogs assim e tal. E ele fala que hoje em dia a gente tem é muito fácil a gente produzir, mas ao mesmo tempo que é muito fácil produzir, a gente não consegue arranjar o tempo para consumir com atenção aquilo que os outros produzem, né? E eu acho que essa mesma interferência a gente tem na filosofia onde for. A gente acaba tendo muita opinião para qualquer coisa, mas a gente tem pouca disposição para refletir sobre isso e depois construir uma possibilidade de diálogo com essa pessoa que anunciou aquele conhecimento, aquela reflexão, aquela informação que seja. Tem uma história que o historiador o Leandro Carnal sempre conta, que ele fala dos alunos dele, que às vezes ele deu um trecho de Kant para os alunos e o aluno hoje com essa coisa de ter a opinião sempre ter opinião, né? O aluno já de cara já fala, não, eu discordo. Tipo, o cara acabou de conhecer, acabou de ver o Kant, o Karnal diz que fica indignado, fala assim, não, a pessoa demora 30 anos pra entender o Kant, já discorda, né? Você nem entendeu, você nem leu, você nem entendeu ainda. Não, e às vezes nem é isso que você falou, nem leu, né? Assim, ouviu alguma coisa, ou foi uma primeira leitura, é rápido, né? É um tipo de enunciação muito rápido aí. Aí, tipo, só pra continuar nesse tema, talvez, que eu acho interessante, eu acho que tem uma diferença entre que o pessoal torna homogênea, que não deveria ser, entre fala autorizada e fala autoritária, né? Isso na filosofia é um grande problema, né? Porque de início todo mundo acha que em filosofia toda opinião é igual, todo mundo tem direito a ter o mesmo espaço no debate, todas as vozes têm o mesmo peso. Eu não sei até que ponto que essa democratização vale, porque você tem essa diferença. Você tem falas que são autorizadas porque tem mais informação, que deviam, pelo menos a fala do professor em sala de aula deveria ser ouvida, né? Sim, sim. Isso parece que é uma questão geracional mesmo, parece que nenhuma voz mais pode ter autoridade, né? E ao mesmo tempo é muito difícil, depois que a nossa formação pós-moderna, essa crítica toda até Foucaultiana sobre os lugares de enunciação, assumir esse lugar da fala autorizada sem nenhum remorso. É sempre complicado começar a falar. Talvez fosse mais fácil ficar em silêncio, né? Nisso do podcast, toda vez que você montar um podcast, você corre esse risco, né? Você corre esse risco em relação aos seus pares também, né? Os seus pares dentro da academia, porque tem um ditado que diz assim, quanto mais intelectual, menos acadêmico. Aí como que você vê esse ditado? Então, não sei, nunca tinha pensado meio nesse caminho, assim. Mas eu tenho uma relação com esse ambiente acadêmico um pouco de resguardo, assim, né? Vou explicar mais ou menos por quê. Eu acho que, até pelo caminho que a minha formação tomou, assim, áreas diferentes, eu acabei tendo contato com pessoas, né? E pesquisadores e professores que tinham visões de mundo bem, bem, bem distantes, assim. Mas independente disso, os melhores professores que eu tive assim, na minha vida e que eu admiro até hoje eram os professores mais tradicionais. Eu não sei bem te explicar assim bem como esse caminho acontece, mas eram os professores mais tradicionais. É o cara que não faltava nenhuma aula, é o cara que chegava na hora, é o cara que cobrava tudo, assim, mas ele também se dedicava o máximo. Ele tinha conhecimento, ele chegava para a sala, ele tinha isso que você estava falando, né? Ele tá autorizado ali a falar porque ele de fato estava preparado para discutir aquilo. E eu sentia nisso
algo interessantíssimo do ponto de vista da docência, né? Isso me encantava em ser professor, né? Em poder ser professor, um pouco desse reflexo daquilo que eu via ali. E em contraste a isso, eu tinha uma série de pessoas que tinham todo um discurso, que é esse que você falou, né? Eu quero que todo mundo fale, todo mundo pode falar, e aquela coisa que, né, se fazia às vezes muitas circunstâncias de colocar toda a turma para poder falar sobre o assunto e dividir os temas e não sei o que e tal, e eu sentia ali que, cara, assim, não tô aprendendo, sabe, não tô conseguindo, eu gostava muito de ouvir. Então, quando eu entrava numa sala de aula, ainda isso vai acontecer em qualquer circunstância da minha vida toda, eu tenho certeza, assim, eu gosto de ouvir, eu quero saber que tem alguém ali que tem algo para dizer e eu posso aprender, eu posso assimilar o que ele tem ali. Então, eu acho que esse aspecto do conhecimento ele se desenvolve por esse caminho. A questão do intelectual e do acadêmico, eu não sei até que ponto eu conseguiria estabelecer assim, uma diferença, né? Mas boa parte desses mesmos professores que eu falava que eu admiro muito, que eram extremamente tradicionais, eles guardavam alguma coisa ao mesmo tempo de erudição, né, no sentido de que eles tinham domínio daquilo que eles falavam com propriedade, conheciam coisas de diversas áreas, mas ao mesmo tempo eles guardavam uma certa humildade no sentido de estarem dispostos a ouvir quando fosse o momento de ouvir, né? Então eles não tinham essa arrogância necessária, assim, de que quem tem conhecimento se coloca, né, num ponto de distância em relação às outras pessoas. E ao contrário disso, aqueles outros professores que eu falei que eu via, né, ali um descompromisso total, às vezes eles eram muito mais desse tipo, sabe, que se coloca num pedestal, né, numa situação de que, olha, mas eu tenho aqui os meios, os caminhos para fazer isso, aquilo e tal. Então, eu não sei bem como eu conseguiria definir essa relação entre essas pessoas de referência para mim, mas para mim sempre foi isso, assim, a ideia de um conhecimento tradicional que não necessariamente ele é uma tortura para quem está do outro lado. Pelo contrário, é um prazer imenso assistir aquela aula absurdamente tradicional que o cara falava durante 2 horas. Assim. E todo mundo adorava aquilo, né? Porque você percebia que tinha alguém realmente com propriedade para falar. E do outro lado, uma aula que pretende ser dinâmica, em que todo mundo participa, todo mundo fala e termina ali e você parece que não saiu do lugar, sabe? Você não chegou a lugar nenhum. Então, e tinha um autoritarismo velado nesse processo, né? De que todo mundo fala. Porque também todo mundo é obrigado a falar. E todo mundo é obrigado a falar, né? Qual meio que o sentido desse propósito, né? Dessa proposta. Então eu não via muito ganho nesse caminho. Mudando de novo para a parte da mídia do podcast, tem uma coisa de qualquer mídia, eu acho também, que é a questão de como vai ser financiado isso. Uhum. Tem muita gente que tem mais trabalho para fazer, sempre tem algum gasto de produção e tal, e aí tem algumas pessoas dentro do podcast que fazem propagandas e tal, mas tem umas que têm uma certa resistência. E até tem um caso do Melhores do Mundo agora que anunciou que não vai aceitar nem propaganda, nem presentinhos e nem coisas de anunciantes, de, como é que fala, aquelas sessões para imprensa, né, aquelas sessões antes de cinema e tal, e em nome de uma certa autenticidade do programa, né. Eu queria ver como você vê isso, assim, de autenticidade do programa, de se vender para propaganda, se isso é se vender mesmo, enfim, o que você pensa sobre isso? Eu acho que não é um problema e eu acho que dependendo da circunstância pode ser necessário, assim, né? Como eu falei, eu sempre fiz um podcast meio como uma extensão de uma vontade minha de deixar alguma coisa que permita que outras pessoas cheguem até mim e a gente possa conversar, né, trocar algum conhecimento, alguma coisa assim. Então foi meio esse o caminho. Então no momento que eu não der mais conta de fazer, eu acho que eu paro de fazer. Mas quando eu vejo uma iniciativa de alguém que procura algum caminho, né, nesse sentido dessa coisa mesmo que você falou da propaganda, né, alguma coisa desse tipo, eu não vejo necessariamente como problema, até porque já tive contato com podcasts que acabaram por falta disso, né, e isso é muito ruim, assim. Teve eu falava lá no início, né, logo no começo, quando eu passei a ouvir podcast, eu lembro que teve um podcast que eu cheguei meio que por acaso, assim, também vasculhando na internet, que era um podcast de um cara da comunicação, que chama Eduardo Fernandes, ele é programador também e tal, e ele fazia um podcast chamado Atrás do Front. Esse podcast começou como podcast de entrevistas, e depois ele com outro amigo dele começaram a manter uma dinâmica de episódios mais regulares toda semana, e eu lembro que no finalzinho do podcast, quando eles começaram a ficar mais
manter um ritmo de produção um pouco maior, eles sempre pediam para as pessoas colaborarem, para eles poderem manter o podcast, não sei o que e tal. Eu lembro que eu ouvi aquilo e eu adorava esse podcast, mas eu nunca pensei assim em colaborar, né? E aí um dia eles falaram, pessoal, vai ter que acabar, a gente não tem como manter, né? A gente tá sem grana, não sei o que e tal, e acabou o podcast. E acabou, e eu fiquei assim, cara, putz, acabou o podcast, podia ter ajudado e tal. E aí eu fico pensando um pouco nesse sentido. Às vezes não é uma questão de o cara querer simplesmente fazer dinheiro com aquilo, ou querer deturpar a proposta do podcast porque vai se render a quem está pagando. Às vezes não é, às vezes é uma maneira de manter aquilo, porque tem um custo, tem uma circunstância, né? E eventualmente alguma boa iniciativa vai acabar por falta de grana, por falta de patrocínio, por falta de meios, né, para se colocar. Então não vejo como um problema, não. Eu acho que, claro, né, respeito essa coisa dos melhores do mundo, deve ter um motivo ali para eles fazerem isso. Também esse podcast que tem uma característica mais de reflexão também, de conexão com produto de entretenimento, eles são mais, talvez, que eles são certamente, né, bem mais atrativos para quem faz propaganda, e deve ter um tipo de demanda no sentido de, você pode falar bem desse produto, você pode falar bem daquilo. Então tem uma coisa ali que é um pouco mais complicada do que seria isso num podcast como esse que eu falei, do Atrás do Front, ou um podcast como Filosofia Pop, né? Então tem uma circunstância bem diferente aí, mas de qualquer forma eu não vejo isso como um problema, não. Eu acho que às vezes é uma possibilidade, e a coisa, e as possibilidades que a gente tem com a internet de conseguir atrair pessoas também para colaborarem com a existência de projetos, eu acho que isso é fantástico. Eu não vejo necessariamente como um mal, né? Tem uma questão assim, quando a gente, nessa mesma linha do financiamento dos podcasts, na medida que eles não são de instituições, eles são um lugar que você tem uma liberdade de fala maior que dentro do lugar que paga seu salário, né? Você tem uma liberdade maior para escolher temas ou para abordar coisas que não estão ali no leque do que seria chamado propriamente de filosofia, por exemplo, né? Então, isso dá uma abertura para você tratar de temas, como você diz, você procura abordar temas do cotidiano, etc. Isso te traz uma liberdade bem grande, mas também te coloca um risco, que é o risco dessa indisciplina, né? Como que você vê essa tensão? Como que você lida com essa tensão? Porque, de novo, eu estou sempre colocando esse risco que denegrir a aula da filosofia pode nos trazer. Eu não me preocupo tanto com essa aula da filosofia. Acho que ela tem que ser denegrida, inclusive, porque denegrir é tornar negra, né? A gente está tentando tornar mais negra a filosofia mesmo. Então, como que você vê esse risco de abertura para um lado e o problema de você se tornar idiosincrático para o outro? Então, acho que é bem isso no comentário que você fez no final. Não vejo como um problema necessário, mas eu acho que a gente enfrenta isso no sentido de que, com essa possibilidade, essa liberdade, o risco, talvez, se for pensar num risco aí, é a gente acabar também enunciando qualquer coisa de qualquer jeito. E isso é uma preocupação que eu tenho, às vezes, com as coisas que eu falo, até porque, como eu falei, eu trabalho com níveis diferentes de ensino, então a boa parte das pessoas que escutam as coisas que eu faço são meus alunos, principalmente alunos de ensino médio. Então, eventualmente, alguma coisa que eu vou falar vai chegar para eles como um sentido de assim, o professor que falou isso. Só que na hora que eu faço podcast, eu não sou necessariamente o professor, sou eu falando o que eu quiser falar. Só que aí não sou eu falando o que eu quiser falar, porque como você falou, né, mesmo não tendo o peso da instituição dentro do podcast, eu ainda sou esse professor daquele lugar. E esses estudantes chegaram lá porque eles me conhecem daquela instituição. Então, tem um risco, eu acho que nesse sentido, do cuidado do que você vai falar, de que forma você vai falar, que opiniões que você está expressando e de que maneira isso vai gerar um reflexo naquele ambiente acadêmico. Então, como é que as pessoas vão encarar determinadas coisas que você fala, que você anuncia. Então, eu nunca tive nenhum problema assim, em relação a isso, mas eventualmente eu tenho um pouco desse pensamento. Assim, e será que eu deveria falar sobre isso? Já teve tema que eu pensei em falar, eu achei melhor não discutir, porque eu pensei que podia chegar de alguma forma um pouco, vou botar errado entre aspas aí, né? Mas podia ficar, ter uma certa ambiguidade na fala, e isso podia acabar gerando um certo problema nesse campo institucional, né? Então a preocupação, acho que é nesse nível, mas não necessariamente isso é um impedimento para qualquer coisa. Eu acho que tem que se romper essas possibilidades mesmo, elas estão aí para que a gente consiga utilizar elas a favor desse caminho de reflexão que eu acho que é bem mais
rico do que qualquer outra possibilidade que a gente tenha que ficar preso a determinados princípios e normas, né? Então, acho que o podcast permite é que você tenha um pouco mais de liberdade, se não toda a liberdade, mas um pouco mais de liberdade naquilo que você vai anunciar e na forma como você escolhe para anunciar. E eu acho que isso é se a gente torna o podcast algo institucional, isso se torna terrível. Eu, por exemplo, nunca pensei em fazer um podcast dentro da instituição, assim, oficialmente, sabe? Assim, podia propor alguma coisa do tipo, mas eu pensando, mas o que vai virar isso, né? Eu vou ter que fazer propaganda da instituição, eu vou ter que falar das coisas da instituição, né? E de que maneira? Então não dá, não rola, assim. Eu teria que fazer isso de uma forma bem... Já pensei em estimular os estudantes a fazerem podcast, né? Mas seria para eles criar o próprio discurso deles, aí seria uma outra história, né? Mas eu acho que é um caminho muito mais de libertar do que de criar novos espaços de controle, que seria certamente bem pior. E você falando que você tem sempre cuidado do que você vai falar no podcast, já teve algum episódio que deu alguma polêmica, alguma coisa assim, e você acha que isso traz ouvintes ou afasta mais do que traz? Então, polêmica não, assim, já teve gente que entrou no podcast ou entrou em contato comigo porque discordava, assim, da minha opinião, do que eu anunciei, mas não era nada polêmico no final das contas, assim, mas era alguém que tinha, pessoas que tinham um posicionamento contrário e achavam, você não devia falar isso, não sei o que e tal e tal. Em alguns casos eu achei que valia a pena levar a conversa um pouco mais e foi bacana, mas em outros eu senti que, assim, sabe, quando você percebe que não vai dar em nada, e você fica, não, é alguém que quer te tirar do seu ponto de controle ali, né? Alguém que quer te desestabilizar porque sim, é uma coisa meio do hater, assim, do troll de internet, né? Mas como eu nunca tratei assim, de um tema que fosse extremamente polêmico, não tive espaço para isso. Eu vejo isso acontecendo na internet de uma maneira grotesca com muita gente, eu fico abismado como é que as pessoas têm estômago assim, e suportam, né, lidar com esse tipo de situação. Mas comigo nunca teve nenhum caso, até porque nunca, como eu falei, assim, eu acho que a minha primeira barreira é quando eu penso sobre o que eu vou falar. Eu fico, não, peraí, esse tema aqui, eu acho melhor não entrar nessa discussão porque pode gerar tal coisa, né? Então eu já fico pensando, teriam outras coisas que eu poderia falar, que não essa, né? Então eu acabo indo por esse caminho. E no caso dos podcasts é um pouco isso que eu tento fazer, né? Como é um espaço que para mim é um espaço de extremo prazer, assim, de vontade, né, de fazer, de algo que eu quero, né, propor e ouvir alguma coisa em troca e tal, e eu fico um pouco nessa expectativa de saber como isso vai chegar nas pessoas. Eu prefiro não chegar nesse ponto em que eu vou atrair raiva e vou atrair o discurso de ódio, essas coisas, né? Então, mas isso não quer dizer que não tenham temas que não precisem ser discutidos, claro, né? Mas é porque às vezes eu mesmo não me sinto à vontade para discutir. Num espaço acadêmico isso já aconteceu várias vezes, né? Mas dentro do podcast, não. No podcast acho que também não tive, assim, só que é curioso só um negócio que dentro da academia já aconteceu em artigos que identificam os filósofos que querem popularizar a filosofia, me citaram dentro desses filósofos que querem degenerar a filosofia. Aí o cara lia um artigo meu, e um do Charles Feitosa, e um de outros autores, e deduzia que todos nós ajudávamos o biopoder e não abrimos espaço para crítica Foucaultiana, da subjetividade e etc. Eu fiquei pensando, por que o cara não leu o artigo que eu escrevi sobre Foucault também? Sim. Tipo... É muito fácil selecionar o que você quer atacar, né? Sem ter esse cuidado, né? Então, é difícil. Se a conclusão que se quer chegar é que Foucault é melhor do que esses autores que estão tentando trabalhar com uma perspectiva mais popular de filosofia, é uma crítica banal, né? Aí eu pensei que a melhor resposta que eu podia dar é ouvir a Gaiola das Popozudas do Adnet, ó catedrático, vamos discutir Foucault, né? É a única resposta que eu poderia dar, né? Então você tem uma situação de falso diálogo também, como você disse. Às vezes você vai ouvir o outro, mas não é para ouvir o outro. Isso pode acontecer dentro da própria academia, como nesse caso, um artigo acadêmico, que eu acho que não cabe resposta, mas na internet talvez seja o mais comum. A pessoa quer só aparecer, né? Ela quer ser reconhecida como alguém e te procura para isso. Nesse sentido assim de sociedade do espetáculo também, né? Onde aparecer é mais importante que qualquer coisa, né? Mais importante que até o tipo de discurso que você está colocando.
eu fico com medo do seguinte, Marcos. Quando a gente trata de temas que são, às vezes, acadêmicos, a gente fez alguns primeiros programas até sobre alguns filósofos, o grande medo é aquele de que a pessoa escute e não leia, né? Ela escuta e a escuta é o suficiente, né? Ou ela tem esses saber de audição e que a leitura fique para trás. Como que você vê isso? De novo, eu fazendo o reacionário, né? Não, eu acho que é bem importante a gente conseguir, de certa maneira, também utilizar o podcast como um incentivo, uma possibilidade à descoberta de outras coisas, né? Então, acho que isso acontece com todo mundo, né? Ouvindo mesmo o Filosofia Pop, uma série de coisas, de leituras que eu não imaginava, elas chegaram para mim, né? E isso é interessantíssimo do podcast, né? Claro que nem todo mundo vai adotar esse mesmo caminho, né? Talvez algumas pessoas peguem a fala como o suficiente e repliquem aquela fala como se elas tivessem tido contato de fato com aqueles autores e tivessem lido, se apropriado daquele conhecimento. Isso é um problema, porque é importante que essas pessoas elas cheguem num outro ponto, né? Então, às vezes, porque eu apresento um tema de determinada maneira, eu não quero que alguém replique isso como se fosse uma verdade. Não é minha intenção de maneira alguma. Mas eu quero dar um estímulo para que essa pessoa pesquise outras coisas, leia outros autores, ou leia os autores que eu estou citando também para ver se aquilo que eu falo de fato é coerente com a leitura que ela vai fazer, né? Entendendo que essa verdade ela não está estabelecida, não tem um ponto em que a gente pode olhar para ela e dizer, opa, é isso aqui, basta falar e repetir à vontade que é isso. Então eu quero, na verdade, o contrário, né? Eu quero, com o podcast, permitir que as pessoas consigam ter um ponto de contato com outras formas de saber, outras formas de conhecimento, né? Questionem, né? E aí esse questionamento, ele não é exatamente aquilo que a gente falava antes lá do troll, do hater, não é isso. Mas é o questionamento no sentido de, peraí, mas será que é isso mesmo? Eu li esse autor e eu achei que é uma outra coisa. Isso é rico, isso é uma possibilidade boa, né, do podcast, de permitir que esse caminho do conhecimento ele continue em processo. E às vezes a gente perde isso e de forma intensa em todo o ambiente, né? Mesmo no ambiente acadêmico a gente tem um pouco disso também, que é o fato de você ficar replicando informações, né? E ficar replicando comentadores sem ir nos autores, né? De fato, enfrentar aquele texto, seja ele mais difícil, complicado, denso ou não. E no podcast ele não é para ser isso, né? Se eventualmente ele é assim para alguém, talvez seja um pouco de relação com a forma como a pessoa já tem contato com conhecimento em outros ambientes, mas ouvindo os podcasts que eu tenho mais apreço, assim, eu não sinto isso da parte de ninguém, sabe? Da pessoa estar pretensamente anunciando uma verdade e te desautorizando a ir buscar outras fontes, outras possibilidades de conhecimento. Pelo contrário, o que eu entendo é justamente isso, né? Olha, a gente está apresentando aqui uma forma de pensar e de refletir sobre esse tema, mas tomara que você encontre outros caminhos aí, outros discursos, né, e leia por você mesmo e chegue às suas conclusões, e isso eu acho que é uma coisa bem positiva. E o podcast ele pode ser, se a gente pensar em termos de mídia mesmo, de alcance, pode ser um caminho maravilhoso para levar as pessoas a ter contato com filosofia, com literatura, com cinema, com uma série de coisas que estão para além dessa mídia mais padronizada, acessível, que todo mundo tem acesso. Então, não é um problema, não é ruim você assistir a série que todo mundo assiste, assistir ao filme que todo mundo assiste, ler o livro que todo mundo está lendo, não tem nenhum problema nisso. Mas é importantíssimo a gente conseguir chegar em outras coisas, conseguir ter acesso a outras leituras, a outros filmes, né, e a outras formas de reflexão, ter contato com outras áreas do conhecimento, isso é fantástico, assim. E eu acho que o podcast é um caminho maravilhoso para isso, né? Pensando que tem podcast sobre qualquer assunto, a gente pode chegar a compreender e ter uma forma de conhecer coisas que, dependendo só da leitura e da conexão de uma leitura com outra, a gente demoraria demais, assim. Então, de forma alguma, para mim, o podcast substitui ou impede que as pessoas acessem de forma mais intensa a literatura, a leitura filosófica, qualquer coisa do tipo, né? Pelo contrário, para mim, eu vejo sempre como um estímulo. Eu já vou falando que eu não leio nada. Acho que a gente já esgotou aqui mais ou menos a pauta, né? Eu acho que eu tinha que falar alguma coisa sobre cognição estendida. Uma questão também que sempre vem, que quando novas tecnologias te dão novas possibilidades de conhecimento, ampliação de conhecimento. E quando fala do podcast, essa possibilidade de você escutar alguém ou escutar algo
geralmente associam o podcast a essas novas formas de tecnologia que estendem a cognição, fazem com que você tenha mais possibilidade de conhecimento, né? Junto com o celular, tipo, com certeza o celular daqui a um tempo as pessoas vão fazer teses sobre o que a presença do smartphone representou na mudança como a gente percebe o mundo, como a gente se conecta com os outros, assim. Nesse aspecto mais de mudança cognitiva, como que você vê essa transformação que o podcast traz junto com outros meios? Por exemplo, hoje você está na sala de aula, você fala qualquer coisa, o aluno te rebate. Eu acabei de ver no Google que não é bem assim. Uhum. Né? E como você vê o podcast nesse sentido de cognição estendida, né? Você acha que realmente é por aí? É uma espécie de prótese que a gente pode usar? Então, eu acho que tem um problema, às vezes, nesse tipo de reflexão quando ela vê só um lado, né? Quando ela olha só para um lado. Na minha pesquisa de doutorado, eu estudei colaboração online. Então, esse era o meu tema. Então, o Clay Shirky, que é o cara que escreveu um livro que chama Lá Vem Todo Mundo, ele é um defensor ferrenho, assim, das novas tecnologias em relação a essa ideia, essa possibilidade da gente ter esse conhecimento coletivo sendo produzido em larga escala. Então a internet ela permite isso, né? Que você consiga gerenciar conhecimento, organizar conhecimento com muita gente simultaneamente. Então ele é um defensor bem consciente e ao mesmo tempo bem nada imparcial dessa forma de ver, né? Ele acredita muito nisso e ele defende muito esse aspecto. Mas tem outros autores que olham outros aspectos, assim, né? Um que eu menciono, que eu acho que é importante lembrar, é o Richard Sennett. Ele tem um livro que chama Juntos, em que ele não trata desse tema tecnologia digital. Ele acho que tem um capítulo ali pequenininho que ele fala alguma coisa, mas ele traz uma coisa bem interessante que é pensar a ideia dos trabalhos. É uma série de livros, né? Nesse especialmente ele fala sobre isso, mas ele discute como que os trabalhos manuais, como que o contato com o corpo em relação à natureza, como a nossa presença no mundo é importante para um sentimento de comunidade. E na interpretação dele, com a internet a gente ganha no sentido das possibilidades tecnológicas que permitem que a gente produza conhecimento em larga escala, mas perdendo essa conexão com o fazer, com o manual, com o trabalho, com a experiência física da própria natureza, a gente acaba perdendo também um senso de comunidade mais apurado. Isso gera uma perda da empatia e, consequentemente, uma dificuldade de relacionamento com outras pessoas. Então, teria esse outro lado, né? A gente está ganhando em possibilidades técnicas, mas a gente está perdendo habilidades essenciais no ponto de vista da relação com o outro, do olhar do outro, né? Da presença, do contato, do próprio, essa menção, né? Dele do fazer, da experiência. Então, eu acho que tem esse problema aí. E eu acho que a própria questão da leitura, ela envolve esse processo, né? O Clay Shirky, não só ele, mas outros autores também, defendem a ideia de que, mas a gente nunca leu tanto. As pessoas estão lendo muita coisa. Mas aí teria que analisar além da quantidade de leitura, pensar o que essas pessoas estão lendo e de que forma elas estão tendo acesso a esse conhecimento. O Borges, que eu citei lá no começo, ele dizia que vários objetos que a gente utiliza são extensões do nosso corpo. Então, uma coisa vai ser o lápis é a extensão da mão, tal coisa vai ser a extensão dos pés, tal coisa é a extensão o óculos é a extensão dos olhos e tal. Mas o livro ele é diferente porque ele não é uma extensão de uma parte física. O livro é uma extensão da memória. Então, no livro você tem um trabalho humano, um trabalho em processo. Ele nunca vai estar acabado e ele, na verdade, é uma construção, que aí vem a imagem dele da biblioteca como símbolo do conhecimento humano sendo produzido de maneira coletiva e tal. Então, o Borges, de certa maneira, ele é muito utilizado para pensar essa relação do hiperlink, do texto de internet, da conexão, dos conhecimentos, mas quando a gente vê que ele está falando do livro como uma possibilidade de construção coletiva e de se apropriar desse conhecimento, e a gente compara isso com a leitura rápida da internet, das redes sociais, do fato das pessoas ficarem replicando informação sem conhecer de fato a origem daquela informação, a gente percebe que não é exatamente a mesma coisa. Então, acho que caberia só um cuidado. Pensando o podcast nesse contexto, eu acho que o podcast ele pode entrar no mesmo problema. Ele pode, ao mesmo tempo, ser um caminho para a gente ter contato com formas novas de conhecimento, e eu defendo isso, obviamente, né, e ter uma possibilidade de reflexão e tudo, mas a gente tem que olhar atentamente para o outro aspecto, que foi aquele que foi mencionado antes, que esse aspecto do podcast ele acabar, de certa maneira, tirando da gente outros caminhos, outros contatos com
formas distintas, né, de cultura, de reflexão, de conhecimento, né, e substituir, de certa maneira, alguma possibilidade de contato com a cultura e o conhecimento estabelecido, né? Então, eu acho que tem um caminho do meio aí, tem um meio termo nas coisas, né? Então, nem tanto para um discurso otimista, né, da tecnologia, e olha como isso aqui ele é ótimo e funciona muito bem o tempo todo, e nem tanto o outro lado, que é desgarrar completamente, né, viver meio que um clima de ludismo, de detestar a tecnologia, abandonar tudo, né? Eu acho que tem um meio termo entre essas coisas. A gente não pode abrir mão da boa literatura, da boa filosofia, do conhecimento estabelecido, mas também não pode fechar os olhos para as possibilidades de que é bom, sim, em determinado aspecto, que mais pessoas possam ter voz. É bom que você possa ter discursos sendo construídos de maneira coletiva. Isso é bom, mas não pode ser só isso, né? Não pode, de forma alguma poderia ser só isso. Eu acho que é ótimo isso, ainda mais nesse contexto que a gente está de crise política, etc. Eu acho que também é bom ver que a internet você tem outras possibilidades de informação também, né? Sim. Nesse contexto, até por as críticas que a gente tem à grande mídia brasileira, etc. Mas esse aspecto eu acho que a gente fecha o assunto bem. Legal. Então vamos partir para as indicações, então? Marcos Rabon, você trouxe alguma indicação pra gente hoje? Então, eu pensei em algumas indicações aqui, e assim, podia ser várias coisas, assim? Sim, pode ser o que você quiser. Que eu pensei em indicação de livro, de filme, de quadrinho, de podcast, um monte de coisa, né? Não sei se é um problema. Assim, de livro, assim, como eu comentei antes, o que eu acho legal dessa coisa das indicações de filosofia pop é que muitas coisas que vocês já mencionam, a gente acaba descobrindo, encontrando, isso é uma possibilidade legal. E eu trouxe 2 autores aqui, que não necessariamente são desconhecidos, pelo contrário, mas não são tão lidos, talvez, nesses textos especificamente, né? Então, um livro é um livro do Cioran, que é um filósofo romeno, e o livro que eu vou indicar é um livro que chama Exercícios de Admiração. Nesse livro tem uma série de resenhas ou comentários que ele faz sobre outros escritores. E ele faz uma linguagem bem tranquila, assim, onde ele vai dialogando com o leitor, falando sobre como ele conheceu aqueles outros escritores, como é que aquele texto afetou ele. E eu acho que tem uma coisa de oralidade fortíssima assim, no texto, e que acaba meio que de maneira... Não sei se eu estou meio viajando nisso, mas tem um pouco dessa linguagem da fala, né, que se aproxima aqui nessa discussão nossa do podcast. Então, Exercícios de Admiração é esse primeiro livro aí que eu indico. E o outro é um livro que não está nesse mesmo contexto filosófico de maneira direta, mas é um livro que eu adoro, que eu acho que tem uma reflexão filosófica fortíssima na literatura, que eu acho que é uma outra possibilidade da gente pensar a conexão entre áreas de saber, né, que é um livro do Tolstói, que chama Morte de Ivan Ilitch. Então, uma novela em que ele fala sobre esse personagem, Ivan Ilitch, que sabe que vai morrer, percebe que vai morrer, e aí ele desenvolve toda uma reflexão sobre a questão da morte, né, da existência dele e tudo. O Tolstói, ele é muito influenciado pelo Schopenhauer, e eu sou um apaixonado pela filosofia do Schopenhauer, e esse livro tem muito das questões discutidas pelo Schopenhauer na filosofia dele, não só na reflexão sobre a morte, mas também sobre a própria angústia e tudo. Então é um livro, um texto interessantíssimo assim, de se ler e refletir sobre essas questões existenciais, né? Então esses seriam os 2 livros aí que eu lembrei de trazer. Pensando na coisa da filosofia pop, como vocês estão trabalhando sempre com essa possibilidade de pensar outros discursos, eu trouxe também uma indicação de quadrinhos, que é de um quadrinho que chama Homem Animal. Homem Animal é um quadrinho de um inglês que chama Grant Morrison. Ele é um dos caras que participou do movimento na década de 80, ali, que eles chamaram de invasão britânica nos Estados Unidos, né? Então vão vários quadrinistas ingleses para os Estados Unidos produzir quadrinho. Tem o Alan Moore, tem o Grant Morrison, né, que é um deles também, e tem o Neil Gaiman, que é o do Sandman. Então o Grant Morrison, ele fez esse quadrinho chamado Homem Animal. Homem Animal é um personagem que já existia antes, e o Grant Morrison, ele resgata ele numa série de quadrinhos assim que é publicada, e ele foi relançado agora
né, esses meses agora aqui no Brasil. E é por isso que eu estou trazendo a indicação. É um quadrinho bem estranho, assim, mas extremamente filosófico, uma série de questões. É um super-herói, mas um super-herói que tem família. Ele vive dramas, assim, cotidianos e uma circunstância toda de pensar a própria questão dele no mundo. Tem toda uma questão de metalinguagem com o personagem, né, e a percepção dele dentro da história. Então, enfim, é uma coisa que eu acho que vale muito a pena e um exemplo, para mim, bem significativo de como os quadrinhos, eles podem, e mesmo esses quadrinhos de heróis, podem ser bem mais profundos e reflexivos do que aparentemente as pessoas assim têm uma impressão, né? Existe ainda um tipo de preconceito muito forte com o quadrinho, e eu acho que os quadrinhos trazem também essa possibilidade de reflexão filosófica bem forte, assim. Bem, o filme. Eu trouxe um filme para indicar, que é um filme que no Brasil a versão dele ficou como A Excêntrica Família de Antônia, mas o título original é só Antônia. E então é um filme holandês, no final da década de 90, e ele fala de uma família, no caso uma mulher que volta, né, ela não é casada, ela tem uma filha, ela volta para casa depois da Segunda Guerra Mundial, e ela vai enfrentar circunstâncias daquela comunidade, que é bem tradicional ainda e tudo, e é uma mulher não casada, com uma filha, e tem toda uma questão ali de feminismo que é discutido, mas também essas questões existenciais são colocadas, né? Então ali se trabalha uma série de reflexões filosóficas sobre a percepção das pessoas naquela comunidade, sobre os valores, o papel da religião na vida deles. Enfim, é um filme bem bonito, assim, eu acho que vale muito como reflexão filosófica também, que é A Excêntrica Família de Antônio. E aí eu trouxe algumas indicações de podcasts que eu acho que tem essa pegada assim, filosófica. Eu trouxe indicação de 2 podcasts, que um é o Cronologia do Acaso. Cronologia do Acaso é um podcast de cinema independente. Ele é feito pelo Emerson Teixeira. E ele tem, apesar de não ser um podcast de filosofia, mas o Emerson ele sempre traz uma série de reflexões, uma série de ponderações sobre o filme, né? E ele tem uma vivência com o cinema fortíssima. Ele tem uma habilidade também com a fala bem interessante, assim. Eu acho que é um podcast que ele encanta, assim, desde a primeira audição. Não só pela qualidade dos temas que ele aborda, mas principalmente pelo comprometimento que ele tem com aquilo que ele fala. Você percebe alguém ali falando de coração, né, que entende o que está falando, que tem essa conexão com o cinema. É bem emocionante, assim. Eu acho que isso tem muito de uma possibilidade filosófica no sentido do encanto mesmo, né, do fato de você trazer a admiração, né, e colocar isso como um ímpeto para a possibilidade filosófica. E o Cronologia do Acaso tem isso. E o outro podcast, que é o último aqui, que é uma última indicação, é um podcast que chama Ninguém. Ele é feito pelo Mal Hernandes. O Mal Hernandes ele é brasileiro, mas ele mora no Japão. E ele faz esse podcast meio numa linha de storytelling, em que ele entrevista pessoas e conta a história delas lá no Japão. E disso sai também coisas interessantíssimas, assim, que você não espera. Assim. Então ele tem um quê de questão filosófica também, de pensar sobre determinados temas com cuidado, de resgatar determinados conceitos da vida das pessoas e tentar entender o que significa aquilo, o que significa saudade, o que significa amizade, o que significa o cuidado do outro. Então tem uma série de temas ali que ele resgata e que, sem querer ser filosófico, digamos assim, ele acaba entrando nesse campo da discussão sobre aquele tema e sobre aquelas ponderações existenciais, né? Então é um outro podcast aí que eu indico. Cronologia do Acaso eu não conheci não. Ninguém é sensacional, eu já conhecia já. Sim, muito esse bom. podcast é muito bom. Marcos Carvalho Lopes, trouxe alguma indicação pra gente? Uma indicação de um livro do Hubert Dreyfus, A Internet, que eu acho bem legal também, porque trata dessa questão da internet a partir da perspectiva heideggeriana. Um outro livro seria Um Tono de Filosofia, do Stanley Cavell. Tem em inglês, eu tenho ele em espanhol. Aí é o cara todo sempre falando sobre essa questão do tom de voz da filosofia, né? Dessa perspectiva do universal. E a grande parada dele é como na filosofia a gente esconde qualquer aspecto autobiográfico, né? Como um filósofo pode desprender-se da sua biografia. Na verdade ele não pode, né? Então a voz traz ele de volta. Aí sobre essa questão da voz, aí eu queria indicar um filme chamado Shirin, que é de um diretor iraniano, Abbas
Abbas Kiarostami. É um filme meio experimental, para quem quiser assistir, é uma coisa legal para pensar essa questão da voz, ou o que ela provoca, a relação entre voz e imagem, né? Porque nesse filme o Kiarostami pegou e filmou todas as pessoas. Eu vou contar a história do filme antes. Acho que não é bem a história do filme. Eu vou contar só a produção dele, como ele é produzido. Então, só pra... Talvez acabe com o efeito, mas é por isso que eu tô indicando. Ele filmou todas as pessoas paradas num plano só, dentro de sem nenhuma linguagem, né? Ele filmou as pessoas paradas e depois ele incluiu o áudio no fundo, narrando uma história. E na medida que narrava a história, ele mudava o rosto das pessoas. O que acontece é que a gente vai vendo o filme e vai ouvindo a narrativa e tenta intuitivamente ligar o rosto das pessoas com a narrativa que a gente está ouvindo. Delegar emoções que depois a gente fica sabendo que elas não tinham naquele momento, né? Pra gente ver o que a voz provoca, né? O que a voz é capaz. O que as narrativas são capazes também, né? Então são essas as indicações hoje. Bom, a gente tá chegando aqui no final do programa. Queria agradecer muito aí o Marcos Ramon pela presença e abrir espaço aqui pra você falar também, fazer a divulgação do seu trabalho, que tem os livros seus aí que você tá lançando, você lançou também, né? Então, eu vou falar primeiro dos podcasts que eu faço. Eu tenho Ficções, que é esse podcast sobre filosofia, e eu tenho uma outra proposta de podcast agora, que é o Ano Bissexto, que é uma ideia maluca, que eu tô quase arrependido, que é de fazer um episódio de podcast por dia. Então, é na mesma linha, assim, do cotidiano, de refletir sobre algum tema cotidiano, mas, então, é um episódio sem edição, para poder fazer assim, né? Então, são coisas bem curtinhas, assim, e tal. E ele chama Ano Bissexto porque esse é um ano, né, que tem um dia a mais aí, e a ideia veio desses projetos de um ano todo. Já tentei vários projetos desse tipo, nunca consegui nenhum, e até agora eu tô conseguindo, ano bissexto, não sei até quando, né? Mas é meio que um exercício de reflexão também, né? De tentar me colocar para fazer tem que ser gravado no dia, sobre algo, né, que eu vivenciei naquele dia, então assim, me faz parar. Isso é algo que eu tentei fazer em alguma época com texto, acho que foi em 2014, 2013, eu escrevia um texto por dia, assim, em blog, assim, todo dia eu escrevi. Eu ainda escrevo, né, quase todo dia, mas não publico mais, assim, porque também acaba, essa ideia de escrever e publicar todo dia, você publica muita coisa que você se arrepende depois, né, que não tá legal e tal. Com podcast é a mesma coisa, né, tem um monte de episódio lá que já não tá bacana. Mas, assim, tem sido um exercício interessante, assim, de tentar, inclusive, ver até onde vai essa minha capacidade de extrair coisas do meu cotidiano para trazer alguma forma de conectar isso com algo que eu acho que é importante dizer para o outro, né? Porque aquilo que eu vivo pode ser importante para mim, não necessariamente para quem vai ouvir. Então, é um tipo de reflexão nesse caminho. E eu tenho um outro podcast que é o Soma, que ele tá meio parado, assim, que é mais experimentações sonoras e tudo. Mas os episódios antigos estão lá, dá para ouvir também. E a questão do livro, porque eu publiquei um livro, ele tá só em e-book por enquanto, publicado na Amazon, mas tem a intenção meio que de lançar ele depois uma versão física. Mas é um livro que chama Estética da Angústia, uma aproximação entre Schopenhauer e os Peanuts. Então eu fiz a minha pesquisa na época na graduação sobre quadrinhos. E naquela época, especificamente no departamento que eu estudava, isso era muito mal visto, assim, não se fazia esse tipo de coisa, né? Como assim você fala sobre quadrinhos, né? Que maluquice é essa? Não é filosofia, né? E aí eu tive um professor que apoiou a proposta, né? Eu escrevi o trabalho, me dediquei muito, e eu sempre tive muito orgulho, assim, desse texto. E a minha esposa sempre falava para mim, para eu, né, reescrever, transformar em livro, porque, claro, né, tinha que tirar um pouco daquela questão toda da monografia e, obviamente, melhorar um pouco mais o texto, pensando ele numa publicação em termos de livro. E aí, quando eu terminei o doutorado em 2014, de lá para cá, eu vim fazendo um pouco isso, né, 2015 todo eu vim mexendo um pouco no texto e publiquei agora no começo do ano. Então, é um livro que eu falo sobre o conceito de angústia nesses dois autores, em Schopenhauer, na filosofia do Schopenhauer, e na obra do Charles Schulz, que é o criador dos Peanuts, que são os quadrinhos do Snoopy, Charlie Brown, Lucy. Então eu faço uma primeira apresentação do conceito de angústia em Schopenhauer, falo um pouco sobre os Peanuts, o que tem de filosofia nesses quadrinhos, e depois analiso alguns dos personagens do Charles Schulz à luz da filosofia do Schopenhauer. Essa é a proposta, assim, do livro. E, enfim, é um livro que eu acho que ele tem muito, assim, até tinha comentado
né, com o Murilo, que ele tem alguma coisa assim bem próxima disso que vocês chamam de filosofia pop aqui, e eu acho que ele se aproxima um pouco dessa discussão, e de novo, é um livro que eu me orgulho bastante, apesar de ter escrito há muito tempo, é um texto que eu acho que ele é bem legal, assim, ele é bem rico, e traz vários elementos interessantes para pensar essa conexão entre a filosofia e outras áreas do saber, especificamente nesse caso, o quadrinho. Ele tá vendo na Amazon? Ele tá à venda na Amazon, isso. Ah, sim. Depois a gente coloca o link aí pro pessoal comprar o livro. Bom, acho que a gente chegou aqui no final do programa. Queria agradecer bastante o Marcos Ramon. Foi muito legal ter você aqui no programa. O papo foi bem bacana mesmo. E finalmente eu vou ter um áudio muito bom pra editar aqui, que eu acho que não deu problema nenhum no áudio. Vai ser bem bacana. Valeu, obrigado, hein? Depois você vai ter as reclamações. Ele não falou nem um pouco de Schopenhauer. Pois é, Schopenhauer é minha paixão, assim, é o filósofo que eu mais li, ainda leio a vida toda, assim. Ele era um cara chato, né? Mas o que ele escrevia era maravilhoso, eu adoro. Eu acho que é interessante Schopenhauer, inclusive nisso, né? Ele é assim, ele é um filósofo, óbvio, mas ele é um grande escritor, independente de você gostar de filosofia ou não, assim. Então, muitas pessoas para quem eu apresento e não tem interesse em filosofia, leem o Schopenhauer e falam, cara, como esse cara escreve bem, né? E eu acho que isso é uma coisa fantástica, assim, né? De alguém que tinha essa preocupação com aquilo que ele precisava comunicar. Ele tinha isso, né? Naquele Sobre Livros e Leitura, que é um texto dele, ele fala isso, né? Ele diz, quem tem alguma coisa para dizer, deve dizer com clareza. E ele fazia isso com ele mesmo, né? Essa tentativa de escrever da maneira mais agradável possível para atrair o leitor. Então, ele era além de ser um filósofo com ideias que eu acho que são bem interessantes, ele tinha esse aspecto de ser um grande escritor, de estar imbuído de literatura, né? Então acho que isso é... E não por acaso ele acabou sendo mais lido e conhecido por artistas do que talvez até por filósofos por muito tempo, né? Influenciou mais artistas do que o Thomas Mann, que você falou, né? O Tolstói, o próprio Borges. Ele influenciou uma série de artistas, de músicos, mais até do que Machado de Assis, é muito influenciado pelo Schopenhauer, Augusto dos Anjos, enfim, né? Ele tem uma influência muito grande na literatura por conta desse viés da escrita mesmo que ele tem, né? Enfim, mas aí de repente fica para um outro momento. Tem uma coisa interessante que eu só lembrei quando o pessoal falou, o Marcos Ramon é especialista em Schopenhauer, eu lembrei que uma coisa do Cornel West, que o Cornel West diz que discutiu com os diretores do Matrix, né, antes, e eles tinham muito conhecimento de Schopenhauer, e faziam uma ligação entre Schopenhauer e Matrix, como se tivesse ali dentro uma resposta pragmatista do William James a Schopenhauer. Como se o William James fosse uma reação a Schopenhauer. O William James com essa ideia de que se eu quero acreditar, eu tenho que ter o direito de acreditar. Né? Seria uma resposta a Schopenhauer. Eu acho interessante a possibilidade de abordagem também. Sim, né? sim. Depois você volta aqui pra fazer outro programa com a gente faz sobre Schopenhauer, né? Acho que vai ser um programa já bem pedido aí, já muita gente já pediu e eu acho que vai ser bem bacana ter você de volta a falar sobre Schopenhauer. Legal, eu ia adorar, sem dúvida. Valeu, então obrigado aí demais pela sua presença. Não, valeu, eu que agradeço o convite, muito, muito obrigado mesmo. Peço para você que está ouvindo comentar no nosso site, o filosofiapop.com.br. A participação de vocês é muito importante, é o que dá força para a gente continuar o nosso trabalho. Se você quiser, pode mandar também um e-mail para contato@filosofiapop.com.br. Lá no site a gente coloca todas as referências citadas aqui no episódio e também os links para as nossas redes sociais e página no Facebook. Se você quiser ajudar a gente, você pode compartilhar os episódios com os amigos e também avaliar no iTunes. Isso ajuda muito a gente subir na classificação deles e trazer muito mais ouvintes. Obrigado a todos e daqui a 2 semanas a gente está de volta.
catarse.me/filosofiapop-transcrição.